pode. Você consegue. Você consegue. Não importa o que, você consegue. Se você se abrir para o Espírito Santo de Deus. Sente-se, por favor. Eu quero toda a tua atenção, porque temos aí a Santa Ceia. E quanto mais junto comigo você fica, mais eu percebo que você está entendendo e posso seguir mais rápido. O mover do Espírito, você consegue. Hoje começa essa série. Terça-feira, depois de amanhã, vou pregar sobre a força de Sansão. Como que aquele homem, com uma estrutura esquelética, muscular, igual a nossa, como ele conseguia realizar aquilo que conseguia. E vou falar sobre isso e também vamos ter a unção do cabelo. Então convido os carecas que você conhece, os que estão perdendo aí o cabelo como eu, pastor Renato. Não, mas é benção. É benção. Estava olhando no ministério, eu falei, que forte sobraria no ministério? Só o EV Luiz. E olha lá, o cabelo dele é fininho. Se Deus me der um pouquinho mais de tempo, eu vou ver ele também faltando. Ele todo animado, mostrando o cabelo e tudo mais. O Vanderlei olhou e falou assim, irmão, eu tinha o cabelo que nem o teu, irmão. Todo mundo falou, jamais. Ele achou uma foto. Ele jovem, cabelo igual ao do Luiz. O Luiz passou a se preocupar depois daquilo. Pode se preocupar, pode. Não balança assim, não é assim, ó. Aliás, depois lembre nas suas orações do pastor Vanderlei. Hoje ele perdeu a mãezinha dele. Uma pena, mas ela cumpriu seu propósito aqui. E foi assim, no estalar de dedo. Ela partiu pela manhã. Não estava doente, nada. Rapidamente, eu não sei dos detalhes, mas foi questão de uma hora para outra, literalmente. Ela foi se encontrar com o Senhor, mas ele estava muito em paz. Ela que trouxe ele para o Evangelho. Então, ele está muito feliz por saber que ela está recebendo o galardão dela na presença de Deus. Mas, sem dúvida, a falta sempre é difícil. E nesse momento ninguém lida com ele com facilidade. Então, lembre dele nas suas orações. Terça-feira eu vou pregar sobre isso. Conto com a sua presença também. O texto que você leu comigo fala de algo que Ele nos deu, e Ele nos deu gratuitamente. Mas o que Ele tem nos dado gratuitamente? O que Deus, no seu mover, através do seu Espírito, tem nos alcançado? Jesus teve o seu ministério terreno concluído na celebração da Páscoa. Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, que era uma festividade pré-existente ao ministério de Jesus, mas era necessário que se cumprisse ali naquela época. E Jesus passou mais 40 dias na terra, com os discípulos. Nós temos as narrativas nos 4 evangelhos, principalmente em João, falando sobre isso, episódios de conversa que ele teve com Pedro e tudo mais. Lucas, a caminho de Emaús, os seus discípulos. Quando deu 40 dias, Jesus subiu ao céu. Antes, ele deixou uma ordem aos discípulos que eles fossem, pregassem o evangelho a toda criatura, que é o ID, que nós falamos, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá uma ordem expressa. Ali está o centro da nossa missão após nossa conversão. Após nossa conversão, nós temos que fazer tudo possível, adorando a Deus, buscando crescimento para poder realizar essa obra que Ele deixou. Mas Ele não permitiu que eles saíssem fazendo. Ele falou, 40 dias após a sua ressurreição, Ele falou, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pelo poder do alto, ou até que do alto recebam poder. E eles ficam por mais 10 dias. A narrativa diz que em torno de 500 pessoas viram a ascensão de Jesus. Eu imagino que coisa espetacular. Você vê Jesus ressurreto, boa parte dessas pessoas viram Jesus morrer. Agora vem Jesus ressurreto, subindo ao céu. Ouvem a voz que vem do meio das nuvens, dizendo que na forma que o viram subir, também o verão voltar. E eles saem totalmente cheios, animados, impulsionados para aguardar essa realização de 500 pessoas. Em 10 dias acontece
o dia de Pentecostes, que é 50 dias, é esse o significado do Pentecostes. Penta. São 50 dias após a Páscoa, ou seja, 10 dias após a ascensão de Jesus, eles estão reunidos no cenáculo de oração, esperando, aguardando o que Jesus prometeu, que era a vinda ou a manifestação do Espírito Santo. Mas já estavam no número só de 120. Veja como nós somos fraquinhos para permanecer. Veja só, de 500 que tiveram essa baita experiência, hein, de ver Jesus subindo ao céu, agora já temos uma desistência de 380. E esses 120 ali, buscando a presença de Deus. E aí, tem o cumprimento disso que Jesus fala para eles. Atos 1:8. Jesus fala para eles: vocês receberão dinheiro. Seguidores no Instagram. Eu tenho que contextualizar, né? Cura. Não. Receberão vida fácil. Não, mas o que ele fala que iríamos receber engloba tudo. Vocês receberão. Então eu vou falar o começo e você fala o poder com poder, tá bom? Vocês receberão. Vocês receberão. Ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O propósito desse poder, o maior propósito, tivemos a manifestação do poder já curando o paralítico na Porta Formosa, citei esse texto na virada de ano, tem um monte de coisa acontecendo, mas tudo era para que testemunhassem da parte de Cristo. A tua função como discípulo, seguidor de Jesus, é testemunhar de Jesus no trajeto, resolvendo a vida, fazendo as coisas. Ele tem interesse em manifestar-se na tua vida. E ele diz: vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra, do outro lado, no continente americano, na América do Sul, no Brasil, em Campinas, na Avenida das Amoreiras e aonde mais o Evangelho for pregado. Nós seremos testemunhas. E o Espírito Santo é o tradutor, é o capacitador dessa nova realidade. Não dá para viver essa nova realidade de uma forma natural. Não dá. Você nem consegue fazer parte de uma igreja por muito tempo de forma natural. Eu sei que muitas pessoas se aproximam da igreja de Cristo, seja essa, seja outra, que prega o evangelho genuíno, é a igreja de Cristo. Muitos se aproximam por uma necessidade. Mas se não perceber que precisam de mais do que aquilo que imaginavam precisar, aquela necessidade primeira, não fica. Não fica. Hoje pela manhã, tivemos uma oração de gratidão pelos 30 anos que eu concluo à frente dessa igreja. Primeiro como aprendiz junto ao meu pastor, e logo com 10 anos que eu estava ao lado dele, ele me empurrou para a fogueira e falou: se vira. E eu venho me virando desde então. E eu falei para eles: 30 anos juntos a gente tem muita coisa para falar mal um do outro. Não é verdade? Eu amanhã, além de 30 anos no ministério nessa igreja, concluo também, celebro também 29 anos de casamento. Coitada da minha esposa. Ela deve ter muita coisa para falar de mim. Mas eu também tenho para falar dela. Mas algo maior nos une. Não é a nossa perfeição, porque não somos. É um propósito. Graças a eu ter aceito o desafio, que não foi fácil, como disse o pastor Daniel, não foi fácil. Deixei para trás amigos, era a minha vida toda. Até comecei a vir para Campinas, como bem disse a irmã Purinha, em 93, visitando a cidade, visitando o pastor Jorge. Então conheci a Paula, comecei a visitar com mais frequência, porque comecei a namorá-la. E nessa igreja eu pude ser moldado por Deus. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer uma grande obra
da qual você faz parte. Ele deixou construir minha família aqui, tive meu filho aqui, hoje posso ver meu filho à frente do trabalho, junto com o nosso time pastoral. É uma bênção, é uma dádiva do céu. Mas eu não entenderia e não viveria nada disso naturalmente. Eu consegui entender e consegui absorver isso com o tradutor me ensinando, com ele me capacitando nessa nova realidade que nos é dada por Cristo, pela obra de Cristo. Cristo falou: vocês receberão daquilo que eu conquistei, daquilo que eu tenho. O Espírito falará com vocês daquilo que eu dei na mão dele. E é nisso que eu vou me deter com você agora. Eu vou ler 3 versículos de João. Primeiro no capítulo 14, versículo 20, e nós vamos ver o que esse mover do Espírito promove em nós, o que ele promove na ação na nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo é no capítulo 14, versículo 20, dizendo assim: no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão. Você passa a saber. Esse saber aqui não é um saber de ouvir, é um saber de absorção total, é um saber de estar impregnado, de estar cheio desse conhecimento. Ele fala: vocês saberão o quê? Que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Veja se isso não é difícil de se aprender, de se absorver, se não for pelo Espírito Santo. Por isso, a primeira coisa que ele faz no mover do Espírito é gerar revelação. Nada contra as revelações que tem por aí, eu nunca critico e nunca ridicularizo revelações que a pessoa tem, de revelação do CPF, por exemplo. Ô pastor, você viu lá fulano, ele sabe o CPF, o senhor não quer ir lá? Mas eu sei meu CPF. Eu queria que revelasse alguma coisa que eu não sei. E é uma revelação, e não tem nada a ver com isso. Se Deus usa alguém com CPF, Deus use com CPF, com CNPJ, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero mesmo uma revelação de quem Jesus é, de quem é Deus, de que tudo isso significa na minha vida, muito mais que meu CPF, que é cancelado assim que eu partir dessa vida. Meu CPF acaba. Eu quero um conhecimento de Deus que vai para a eternidade. Quem mais? Dá uma glória a Deus. Nós queremos mais de Deus. E essa revelação que o Espírito Santo gera, começa com, põe o texto lá: eu estou em meu Pai. Olha, eu estou em meu Pai. Vocês saberão que eu estou em meu Pai. Deixa aí o texto que eu vou me reportar ele mais 2 vezes. É a confirmação da encarnação. Jesus Cristo veio da parte do Pai. Ninguém se compara. É uma existência dele em nós. Daqui a pouco você vai participar do pão e do cálice. É uma existência dele em nós e nós nele. Nós nos fundimos através da participação simbólica da Santa Ceia. Mas verdadeiramente, espiritualmente nós participamos. Esse aprendizado de quem ele é. Olha, hoje as pessoas estão muito abertas às questões espirituais. Tivemos a virada de ano há poucos dias atrás. E aí vem, hoje as redes sociais, é um grande fofoqueiro. A gente vê o que se passa com muita gente, em muito lugar, às vezes com gente que nós nem sabemos, vem alguma coisa para a gente ver. Eu não tenho muita gente que eu sigo não, mas aparece coisas ali. E o pessoal todo voltado para a questão do signo. Hoje estão se abrindo muito para a questão de religiões que apelam para espíritos. Quando fala espíritos, está falando de demônios. Para nós o que vale é o Espírito de Deus, que tem validade de Deus e tem uma forma que ele veio, que através da obra de Jesus, Jesus abriu o caminho, o Espírito Santo trabalha nisso. Por quê? Porque Deus é santo, nós somos pecadores. Como acontece esse encontro? Através da substituição de Cristo. Tem um caminho. E as pessoas estão cada vez mais confusas.
Elas começam a chamar de energia, e elas começam a abraçar árvores, porque dela vem uma energia. Às vezes vem umas formigas que picam você também, mas se abraçam com a árvore. Outros ficam andando com o pé na grama, para ver se também melhora. Oh, irmão, se você gosta de andar descalço na grama, ande, não tem nada com isso, e não vou ter que criar problema por isso. Mas se a tua esperança está em andar descalço, está ruim. Está ruim. Alguns apelam para o sal grosso. Sal grosso para mim vai bem na costela, na picanha. Outros apelam para o alho. E põe, é comum irmos em estabelecimentos e ver um alhozinho. Acho que vai espantar vampiro, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o propósito daquilo. Mas as pessoas estão abertas, e essa mistura, pastor, dá um desespero de ver essa mistura. Eu também tenho esse desespero. É um desespero de ver pessoas se compactuando com o demônio no face a face. Nós vemos como o diabo se apodera disso. Quando as pessoas vão ser libertas, o demônio que está ali, ele fala: essa pessoa me procurou, essa pessoa fez um pacto assim, assim, assim com a gente. Eu tenho direito. Ele não tem direito de coisa nenhuma. Quem tem direito é quem pagou pelaquela vida, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo, não foi demônio nenhum. Ele não tem direito nenhum. Mas as pessoas, principalmente os jovens, estão muito achando isso cultural. Não é cultural, isso é espiritual e é perigoso. E se confundem. Quando vão para uma faculdade, a primeira coisa que professores que estão sendo pagos por você, pai, para ensinar matérias de exatas, de ciências, de humanas, eles começam a falar sobre princípios educacionais que nós, pais, é que damos. E a primeira coisa que eles fazem é tentar ridicularizar os pais, porque são por fora, a dizer que os pais não sabem de nada, mas nenhum deles vem pagar a conta do filho, do teu e do meu filho. E eles começam com isso. As faculdades estão perdidas nas sugestões diabólicas. O mundo está mergulhado em trevas. Nós vemos tanta confusão em virada de ano. Daqui a pouco teremos o carnaval e veremos outra grande confusão acontecendo. Vimos o Natal e ninguém falando de Jesus. Botaram um velhinho barrigudo e barbudo no meio da história. E usam o nome Natal, porque se for falar o que é, tem que especificar. É o nascimento de Jesus. Não fala-se de Natal. Assim como na Páscoa não fala da ressurreição de Jesus, fala de um coelhinho. Toda essa confusão acontece porque falta o Espírito Santo. Mas quando vocês receberem poder, haverá consciência de quem é Jesus, do que Jesus fez, do tanto que Ele vai operar. Não haverá mais sombra de dúvida. Ao derramar o Espírito Santo sobre tua vida, você será um luzeiro a brilhar nessa cidade. Você será um testemunho de quem é Jesus. Essa cidade ainda não sabe totalmente, mas por nossa causa, essa cidade será salva pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo dará essa certeza a estas pessoas. O Espírito Santo de Deus dará essa certeza. Ele diz: vocês saberão quem eu sou, que eu sou um com o meu Pai, e vocês se localizarão nisso. Olha o texto lá, ele diz: vocês saberão que eu estou com o meu Pai. Vocês, em quem? Em Cristo, e Cristo em vocês. O mover do Espírito Santo, ele traz à tona essa identidade tão poderosa, necessária, e que nos dá total segurança contra esse monte de abobrinha que está por aí aterrorizando. As pessoas estão à procura de alguém que saiba para onde está indo, para poder segui-la. Cuidado, se você ainda fica na base do horóscopo, tome cuidado. Quando criança, eu substituí o horóscopo por preciosas promessas. Tinha uma caixinha, eu chegava lá, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Também não está certo, eu pegava coisa fora de contexto e me atrapalhava todo também. Deus quer relacionamento com a gente. Deus não quer uma bula mecânica.
Ele te comprou para te chamar de filho. Ele te comprou para você chamá-lo de pai. Ele te comprou para você viver intimidade com Ele. Mas pastor, eu estou com um problema para resolver. Ele vai ajudar, mas Ele quer que você primeiro se volte para Ele. E essa revelação é gerada pelo mover do Espírito. Que Ele está em nós e nós estamos nele. Vocês saberão que Ele fala em nós. As pessoas saberão que Ele fala através de nós. Que Ele habita em nós. Que Ele está em nós. Que Ele está aqui. E não é chavão de dirigente de culto. É convicção. O Senhor Jesus está aqui. Se não tivesse, esse culto não estaria acontecendo. Mas Ele está. Se não tivesse, os demônios estariam aqui arrasando com nossa existência. Mas o sangue do Cordeiro está sobre nós. O sangue vertido na cruz do Calvário é a nossa proteção, é a nossa força. E o Espírito Santo nos revela, nele nós somos mais do que vencedores. Vamos aplaudir a Ele? A Ele. A Ele. O Espírito de Deus gera revelação. Olha o capítulo 16 de João, que eu pedi para você manter aberto. Olha só o capítulo 16. Jesus continua nessa última semana de Jesus com os seus discípulos em Jerusalém. Foi intenso como ele falou do Espírito Santo. Por quê? Jesus, ele não está aqui para matar curiosidade. Ele sabia desde o início que o Espírito Santo viria. Mas ele não tratava isso com os seus discípulos, porque não era a hora. Chega um momento que ele fala, agora é o momento de vocês se abrirem para o Espírito Santo. Olha o versículo 23. Naquele dia, ou quando vier o Espírito Santo, ou quando forem cheios, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vamos ler junto depois dos 2 pontos aí? Vocês pedirão diretamente ao Pai. E Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Não há confusão nenhuma no sistema que Jesus abriu para que nós pudéssemos ter acesso. É no nome dele, porque foi ele que abriu. Foi ele que nos habilitou. Foi ele que nos capacitou. É ele quem nos dá o status de filho. Através dele que nós temos esse acesso. Direto ao Pai, porque abaixo do Pai está Ele. É Ele que fala, pode vir, eu abri o caminho, venha em meu nome. E oramos em nome de Jesus. Até cabe aqui uma ajuda doutrinária para pessoas que têm uma dificuldade tremenda de orar, porque não sabe para quem está orando, em nome de quem está orando, e mistura tudo. Aí eu boto para estudar uma lição mais básica, a pessoa fica revoltada, porque ela quer as profundidades da palavra. Você ora ao Pai, em nome de... cuidado, e vai acontecer às vezes aqui, você vai ver, você promete que não vai rir, nem vai ficar cutucando, tá vendo? O pastor falou. Tem gente que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem que você está orando? Para quem você está orando? Ao Pai. Como é que você ora ao Pai em nome do Pai? Não é esquisito? Pai, eu estou aqui em seu nome falando contigo. Como é que eu estou no seu nome falando contigo? Ele falou, falem ao Pai em meu nome. E tem um porquê disso, não é só uma liturgia. Ao Pai, porque é o Pai que nos amou de tal maneira que nos deu o Filho. É o Pai que quer nos abençoar, é o Pai que quer nos dar as suas dádivas. Em nome do Filho, porque foi Ele que nos comprou essa condição e esse direito. Então ore sempre ao Pai. Tem pessoas que às vezes se misturam e começam a falar com anjos. Eu vou pedir ajuda do meu anjo. O teu anjo não atende suas ordens. Ele atende as ordens do Pai. Salmo 91. Dará ordem a seus anjos a nosso respeito. Os anjos do Senhor estão aí, estão atuando, estão aqui nesse exato momento. Mas eles não entram na pilha. Eles fazem o que o Pai manda. Eles são extremamente disciplinados. Nós temos, ele usa uma palavra aqui maravilhosa. Você pede diretamente ao Pai. Eu falo diretamente com o Rei do Universo.
Eu falo diretamente com o Criador de todas as coisas. Você ora diretamente ao Todo-Poderoso. Eu falei baixinho para você falar esse aleluia mesmo, que eu estou falando aqui é grandioso demais. Você ora ao Todo-Poderoso e você tem acesso em nome do Senhor Jesus. E aqui, eu quero que você aprenda que o mover do Espírito te dá confiança de pedir. O pedido testifica que cremos que Jesus é poderoso realmente, que Jesus tem poder operante hoje, sobre a face da terra, no céu, no inferno. O nome de Jesus é sobre todo nome. A questão é fé para pedir. Não é errado você pedir oração a um pastor, a um evangelista, a um irmão do grupo de oração, de intercessão. Não é errado. Mas você note uma coisa. Eu já fiz a pesquisa e conferi. Pessoas marcaram para falar comigo. Esperaram o horário para dar certo. Vieram falar comigo. E eu fiz uma pergunta simples. Você já orou sobre isso? Pasmem. A maioria não havia orado ainda sobre algo que moveu essa pessoa a querer marcar, a pegar o tempo dela e falar comigo. Eu que não tenho poder algum sobre o que você não tem poder também. Essa pessoa tendo acesso direto ao Pai. Mas por que ela procura? Porque ela vem de uma tradição em que ela pensa, ele deve ter mais fé que eu. Então eu vou falar com ele porque eu não tenho fé. Eu vou lhe dizer algo agora que você vai aprender a desenvolver a tua fé. A fé que nós usamos para pedir ou requerer as promessas desse livro, nós pedimos porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então nós vamos assim, está escrito, Senhor, abre as janelas do céu. É verdade ou não é? É verdade. É a mesma fé que nós usamos para obedecer o que está aqui. Então me acompanha, diga assim. Olha só, você não tem fé para obedecer a Deus e você quer ter fé para pedir algo a Ele? Você não tem fé, não é uma questão de Deus fazer ou não. Você não tem um relacionamento sincero com Deus. Você age na tua vida como se Deus não existisse. Nem vermelho você fica pelas coisas que você faz, que você sabe que contradiz a essência da palavra dele. Você não tem nem aquele momento de ficar sem graça e falar, me perdoa, Pai, porque eu te desagradei. Mas na hora que a coisa aperta, você quer ter uma fé que ative o teu pedido, não vai ter. É a mesma fé. É uma questão de confiar. É uma questão de você se firmar nele. Uma vida de obediência ao Senhor nada mais é do que uma vida de fé, de crer que o desejo dele se sobrepõe ao nosso, que os princípios dele são mais altos e mais duradouros do que o da sociedade, seja lá da educação que você teve. Nós priorizamos a vontade dele, e quando nós priorizamos a vontade dele, a palavra dele passa a ter autoridade. E essa palavra que tem autoridade, é a ela que nós clamamos, pedindo um milagre, uma cura, uma ajuda, um empurrão, uma força, um livramento, uma bênção, uma proteção. Nós pedimos ao mesmo Deus que nós nos submetemos em obediência. Tem lógica nisso que eu estou falando, sim ou não? Total. Total. Se você é pai ou mãe, você não daria moleza para seu filho, que tudo que você fala, ele não está nem aí. Tudo que você fala, ele não está nem aí. Tudo que você fala, ele não está nem aí. Mas quando ele precisa de você, ele vem com aquela cara de pau. Ô pai, você sabe que eu te amo. Ama? Ah, fala logo o que você quer. Vamos encurtar a conversa. Não, pai, é que o dinheiro acabou, o senhor não podia me ajudar? A gente vai fazer o quê? Devolver?
Não tem para onde devolver. Ter filho é isso, por isso pensa bem antes de ter. Porque depois que tem, não tem para onde devolver, ele já cresceu, já não volta mais. Aí você fala, tá bom, eu vou ajudar, mas olha, muito mais valioso não é do que o meu dinheiro, ou do que eu posso te dar. As orientações que eu te dou são muito mais caras. Aí fala, sim, claro. Ele está querendo pegar o dinheiro, ele fala, pai, para sempre vou te obedecer. Aí na próxima, fala para mim, isso é um relacionamento saudável? Sim ou não? É horrível. Não seja alguém que tem um relacionamento horrível com o Pai Celestial. Você tem que descobrir que a tua confiança de pedir é gerada, é fortalecida na tua insistência em obedecer. Obedecer é desenvolver esta confiança. Quanto mais você obedece, mais você fica firmado nele. E quanto mais firmado nele, mais íntimo dele. E quanto mais íntimo dele, mais baixo você pode falar, porque ele vai te ouvir. Mais perto você está para ouvir o conselho dele. E até o ponto em que o Pai com Cristo é um, Cristo conosco também é um, e nós com Cristo também somos um. Nós nos tornamos uma unidade que se sobrepõe sobre qualquer coisa. Mas isso vai acontecendo pelos nossos atos e nossas dedicações. Um mover do Espírito. E quando eu falo você consegue, não é uma fala vazia, que fala assim, venha e Deus vai fazer tudo o que você quiser. Deus não faz tudo o que nós queremos. Na verdade, a história é o contrário. Nós é que temos que fazer tudo o que Ele quer. Porque Ele é Deus e nós não. Nós agradamos a Ele e não Ele nos agrada. Mas Ele é tão bom. Nós sendo maus, disse Jesus, se um filho pedir, você acaba dando. Quanto mais seu Pai Celestial. Então não gaste teu tempo nas tuas orações dizendo assim, Pai, eu sei que eu não mereço. Ele sabe que você sabe, que você não merece. Já chega e fala assim, Pai, eu tenho seguido a Tua palavra, porque eu sei que a Tua palavra tem poder. E é no poder da Tua palavra que eu creio que eu serei abençoado. Eu serei abençoado. Eu serei respondido, porque a minha obediência é um esteio que vai me fortalecendo, é meu próprio testemunho aos meus olhos, que eu confio na palavra de Deus. Eu quero viver essa nova realidade. E para concluir, olha esse texto de João 14, 12. O mover do Espírito, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, esse texto eu falei na virada, quem crê em mim, bem alto, fará. Não é tentará, não é mais ou menos, não é quem sabe, não é vai que acontece. Não, não, ele é certeiro. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Aí ele emenda o texto que é o lema do nosso ano. Pois eu vou para o meu Pai. Quer dizer, ele vai para que o Espírito Santo viesse. Se você não pôde estar aqui na virada, nem no primeiro culto, nem no segundo, veja no YouTube, deve estar lá a pregação, uma pregação importante, porque ali eu dou introdução ao tema do ano. O Espírito Santo provoca a nossa ação. Nós só percebemos que temos fé quando agimos pela fé. Fé é igual força. É igual força. Sem antecipar a mensagem de depois da manhã, de Sansão. Mas fé é igual força. Está tudo igual até a hora que você age. A hora que você age, a força é demonstrada. A força demonstrada é a força cinética, é a força em movimento. Não é estática, é a força em movimento. É essa força que faz. Ele falou, eu lhe digo a verdade, quem crê em mim fará. Dele vem e provoca, fazendo pela fé. Nós realizamos. Olha, realizar é tão importante, porque isso demonstra os valores do reino. Esse prédio não é o reino de Deus, mas é do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e bebida, disse Jesus, mas Ele opera em nós ainda aqui.
essa cidade não enxerga a tua fé, mas ela enxerga o prédio que você construiu. Sim ou não? Essa cidade não enxerga a tua fé em oração, mas ela enxerga o resultado da tua fé em oração. A resposta. As pessoas não enxergam o reino de Deus, mas elas se incomodam de ver essa multidão aqui, esse mundo de carro lá fora, e passam dizendo: o que esse povo tanto faz aí? A nossa reunião não é o reino de Deus. O reino de Deus é acima de tudo isso, mas a nossa reunião é parte, pertence, serve, alinha, conduz e principalmente exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quer comeis, quer bebeis, façam tudo para a glória de Deus. Esse mover-se, essa ação que Jesus vem e nos desafia nesse texto tão lindo que tem sido falado nesses últimos dias em nosso meio, é o que nos foi dado, sendo evidenciado aos olhos de todos. E o que nos foi dado, afinal de contas? Atos 1, 8. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé para ler? Vamos ficar em pé para ler? Vamos lá, olha só o que está escrito aí. Vocês receberão poder. Outra vez. Vocês receberão poder quando forem perfeitos. Não sei de onde que pessoas imaginam que um dia podem ser perfeitas nessa vida. Daqui a pouco a gente vai ter ceia. Já tem gente que está aí e não pegou o copinho. E também não vai pegar, porque eu não vou dar chance não. Não devia ter pego. Porque ele diz: não estou preparado. Que preparo é que você acha que tem para participar da Santa Ceia? Que dignidade você acha que você pode ter para participar da Santa Ceia? É o teu sangue que está ali representado? É o teu corpo que está ali representado? Então quem é você? Eu vou lhe dizer, você é um agraciado, é gratuito, é dado. Ele nos deu, Ele se deu em nosso lugar. Então você só pode, meu amigo, agradecer. Perfeito você nunca vai ser, mas grato você pode ser. Porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você consegue. Essa série, essa semana, nós falaremos sobre você consegue. Esse mês falaremos sobre você consegue. Você consegue. Mas como é que eu vou conseguir? Eu não consigo. Consegue, porque virá poder sobre você quando vier o Espírito Santo sobre a tua vida. Você receberá. Nós estamos mudando a dinâmica. Eu e o time pastoral, nós estamos numa busca de leitura bíblica intensa, numa busca de oração intensa. De sexta para sábado nós vamos estar lá em concentração, em vigília, em busca. Agora, semana que vem, é final dessa semana, com nossa família, ou pelo menos o cônjuge, estará conosco lá na Casa do Oleiro. Nós estaremos lá inaugurando o cenáculo de oração. E como é que se inaugura um cenáculo de oração? Orando. E você tem que estar com o coração aberto e pronto para perder o teu lugar aqui embaixo. Se chegar atrasado, vai ter que sentar lá em cima, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer gente para esse lugar. É o Espírito Santo. E vai trazer essas pessoas através de quem? De vocês. Vocês receberão poder. Olha lá, vamos ler inteiro, porque cortei muitas vezes. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judéia, Samaria. Aonde você trabalha? Que bairro? Que bairro você mora?
Que lugar que você anda? Que restaurante você come? Aonde você pega a marmita? Aonde você abastece o carro? Aonde? Vocês serão testemunha, porque você está sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E eu não vou ter um bando de igreja esquisita. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não toque em mim, porque irmão, toma remédio, irmão. Mas eu verei muita gente amando aquele que você não consegue amar hoje. Eu verei muita gente insistindo. Deixa eu fazer uma pergunta. Ó. Quem nos visita hoje, dá um tchau comprido assim para enxergar. Você que nos visita, bem-vindo, bem-vindo. Há mais alguém? Lá atrás, bastante gente lá atrás. Lá, ó, quem mais nos visita? Ali, ali, ali. Alguém de vocês está aqui porque foi convidado por alguém daqui? Repita o sinal, deixa eu ver. Alguém que foi convidado por alguém que está aqui? Ali, foi convidado. Ah, você não vale. Você não vale. Você é da casa. Quem mais? Vocês foram convidados. Olha só, a maioria de quem nos visita não foi convidado. Veio pelo prédio, veio por saber o trabalho, veio pelas redes sociais, por alguma coisa. Você já imaginou esse gigante que está aqui, ativado pelo Espírito Santo de Deus? E você sabe que eu não estou falando do prédio. Você já imaginou você se tornar aquela pessoa que fala de Jesus, respira Jesus, apaixonado por Jesus, testifica de Jesus, chama para Jesus, traz para Jesus, insiste em Jesus. Ah, pastor, mas como que eu chego nesse ponto? É só você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, você será testemunha dele. Terça-feira está chegando. E se Deus permitir, me der voz, eu vou pregar sobre você consegue. Você consegue. E vou falar sobre isso baseado na história de Sansão. Na história de Sansão. Você consegue. Quem de vocês pretende vir? Faz assim com a mão. Pretende. Tem gente que nem pretende. Fala assim, nem quero saber. Estou aqui e já chego. Quem mais de vocês pretende vir? Faz assim para eu ver se eu venho. Não, eu venho. Claro que eu venho. Quantos de vocês, agora um pedido. Posso fazer um pedido dos 30 anos? Não é dinheiro, pode ficar tranquilo. Posso fazer um pedido dos 30 anos? Posso fazer? 30 anos que eu estou aqui servindo, alguns de vocês há 30 anos, alguns menos tempo e assim por diante. Posso pedir para você insistir com umas 3 pessoas para elas virem na terça-feira? Porque nós temos por hábito reclamar. Quem aqui tem amigos que reclamam? Muito. Faz assim com a mão, muito ou pouco? Reclama muito. Quando essa pessoa começar a reclamar, você vai olhar para ela e falar assim, você pode. A pessoa vai olhar e falar, ninguém falou assim comigo. Você fala, eis que te digo, de mim mesmo, mas te digo. Você pode. Mas como que eu consigo? Ah, isso eu já não sei. Você tem que ir comigo lá para ouvir. Mas que você pode, pode. Agora vai lá ouvir como você pode. E tentar trazer um amigo, que terça-feira é mais fácil trazer do que domingo. Principalmente quem não é crente. Terça-feira é mais fácil, porque domingo, cara, já estou lá, fui lá, dá mais essa época aí, férias, verão, vai para uma chacrinha, vai alguma coisa. Mas terça o camarada está aqui. Você vai tentar trazer essa pessoa. Terça nós vamos fazer uma celebração aqui. Você vai ficar em pé junto com aquele que você convidou e trouxe. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso ou não vamos? Ó, tem tudo a ver com o que você me ouviu durante esses 40 minutos. Tudo a ver. Você será cheio do poder de Deus para ser testemunhas de Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho lá umas coisinhas para fazer, eu tenho que pagar uns boletos que estão difíceis de pagar, eu sei. A primeira devocional do ano foi sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Os boletos serão acrescentados na tua vida, mas pagos em nome de Jesus. Ele cuida disso, que ele está dizendo ali. E o contexto, Jesus fala isso. Jesus fala, ele cuidou perfeitamente de tudo. Sinceramente, você acha que você chegou até onde você chegou por tua causa? Nós chegamos até aqui graças a Ele.
Então não se desespere com as novidades. Pode ser novidade para você. Ele está preparado para o teu momento. Um aleluia pelo menos só. Pode ser novidade para você. Deus não é pego desprevenido. Deus está pronto para te ajudar nisso que você está preocupado, desesperado. Você consegue. Você consegue. E o poder de Deus vai estar sobre você, confirmando: você consegue. Quando receber o Espírito, você será iluminado, e a revelação virá para você saber quem Ele é, quem Cristo é. Virá a condição de você pedir, e virá a ação de realmente fazer. Feche teus olhos agora. E o Espírito de Deus nos dá uma oportunidade de simplesmente pedir. Peça.